Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. No estudo de hoje, nós veremos uma visão panorâmica no livro do profeta Abacuque. Eu queria recordar um pouco com vocês o estudo anterior nosso no profeta Naum, onde nós comentamos sobre os assustadores acontecimentos políticos do Oriente Médio, quando o Império Assírio, cuja capital era Nínive, com seu grandioso e temível poderio militar, acabou sendo esmagado em 612 a.C. pelo exército caldeu que veio da Babilônia. Os assírios foram, de certa maneira, um instrumento usado por Deus para disciplinar os filhos de Israel, que é o Reino do Norte, pela violação no seu compromisso com a aliança que eles haviam feito com Deus. Por conta disso, eles acabaram perdendo a herança da terra prometida, que fazia parte daquela aliança. Mas Deus também puniu os assírios por causa da sua brutalidade, da sua desumanidade, como eles trataram os prisioneiros de Israel. A punição veio pelas mãos da Babilônia, que logo se tornou uma superpotência com a ambição de crescer ainda mais. Por causa disso, uma outra superpotência da época, que era o Egito, acabou se sentindo ameaçado, de maneira que em 605 a.C. enviaram o seu grande e poderoso exército para o norte de Israel, com o objetivo de tentar deter o avanço da Babilônia. Eles pretendiam, na verdade, os babilônios, se apoderar de tudo que antes pertencia aos assírios. Eles tinham também o objetivo de chegar até o Egito, onde havia grandes riquezas. E no meio disso tudo, dessa briga de gigantes, estava o pequenino reino de Judá, que no início viu até com certa satisfação quando as unidades blindadas egípcias estavam atravessando a Terra Santa para tentar deter o avanço dos caldeus, dos babilônios. Mas a alegria durou pouco porque os egípcios exigiram que os guerreiros de Judá tomassem partido e fossem com eles para a guerra. Seria muito bom ter ficado de fora daquela briga de gigantes, só observando e torcendo, para ver de que lado ia ficar, mas nem tudo nesse mundo é como nós gostaríamos. Inclusive, a Bíblia nos ensina que o Senhor não poupa o seu povo de passar por duras experiências que passam todos os mortais. A fé no Senhor não é uma apólice de seguro contra os males deste mundo. Mas se o crente sofre tanto quanto o descrente, aí logo vem a pergunta: por que Deus não interfere em favor de seus filhos? Por que Ele não nos isenta da dor? Esse era o dilema que perturbava o coração do profeta Abacuque, ao ver o seu povo no meio daquele turbilhão de interesses políticos de outras nações. O admirável exército do Egito, com o apoio dos guerreiros de Judá e sob o comando do faraó Neco II, chegou até o Líbano, onde eles tentaram enfrentar e refrear as forças que vieram da Babilônia. Mas os egípcios foram derrotados, massacrados e afugentados. E os que sobraram voltaram correndo para o Egito. E os vencedores da Babilônia não pararam de perseguir, ocupando os territórios de Israel e de Judá. Eles só pararam a perseguição quando chegou em Jerusalém. Aí a cidade foi cercada pelos babilônios, foi tomada e muitos jovens da cidade e também trabalhadores foram levados de Judá como reféns para a Babilônia. Jovens estudantes, entre eles estava Daniel e seus 3 amigos. Veja então como, mesmo sendo muito crentes e mais espirituais do que todos os outros estudantes de Judá, ainda assim Deus não poupou Daniel e seus amigos de serem deportados. Eles podiam até não entender no meio do sofrimento por que Deus estava fazendo aquilo, mas Deus tinha um plano especial para eles, para ser usados lá no cativeiro. Abacuque já era um profeta em Judá quando essas coisas aconteceram. Ele não foi levado para a Babilônia porque ele era mais velho, e eles levaram só os mais novos.
Mas o fato dele ter sido poupado não tirou dele a angústia, a perplexidade de tentar entender e conciliar a sua fé num Deus bondoso com a realidade cruel daquela invasão à Terra Santa. Seus escritos começaram, então, com esses questionamentos. Primeiro, porque antes destas coisas acontecer, ele já não entendia por que Deus estava em silêncio diante de tantos pecados no meio do seu povo. Deus não estava agindo. Depois, quando Deus resolve agir e disciplinar o seu povo pelo pecado deles, acaba usando um povo que era muito mais pecador do que eles. Ele não entendia isso. As profecias de Abacuque, então, giram em torno dessas perguntas que ele faz para Deus e das respostas que vieram de Deus, até convencê-lo de que o Senhor faz sempre o bem para aqueles que confiam nele, mesmo que estejamos passando por tribulações e não consigamos entender o porquê no momento. Ah, como nós precisamos aprender essas lições. Que Deus te motive no estudo do livro de Abacuque. Muito pouco sabemos a respeito de Abacuque, além das duas menções que aparecem do nome dele no livro que ele escreveu. Ele mesmo se identifica como profeta Abacuque no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 1. É possível também que ele tenha tido algum envolvimento com o ministério de louvor no templo, porque ele termina os seus escritos dizendo frase semelhante à que nós encontramos nos Salmos: para o mestre de canto, para instrumentos de corda, Abacuque 3, 19. Por ter mencionado muitas vezes a respeito da iminente invasão da Babilônia e também pela maneira como ele descreveu o cenário espiritual de Judá, a frieza espiritual, nós podemos situar o livro um pouco antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. Se for mesmo esse período próximo da invasão, provavelmente ele tenha atuado nos 5 primeiros anos do reinado de Jeoaquim, que reinou entre 609 e 598 a.C. Este Jeoaquim teve uma vida tão pecaminosa que influenciou toda uma geração para o mal. No coração de Abacuque havia o mesmo dilema que intrigava os poucos fiéis que ainda restavam em Judá. Por que será que Deus não interfere no pecado? Por que será que Deus está deixando que o pecado se alastre no meio do seu povo? E por que será que Deus está permitindo que um exército estrangeiro, de homens cruéis, de homens ímpios, se aproxime do seu povo? Será que Deus vai cancelar suas promessas e deixar com que outros povos se apoderem da terra prometida? O Senhor responde a cada uma das indagações que o profeta faz, mostrando que ele não está indiferente ao pecado que se alastra no meio do povo, mas que ele usaria os babilônios, os caldeus, como um instrumento da sua justiça para disciplinar os erros de Judá. Só o fato de Deus ter respondido já comprova que ele não está alheio ao que estava acontecendo e que no tempo certo ele corrigiria os pecados do povo. Uma visão panorâmica do livro. Foi escrito em 609 a.C. pelo próprio Abacuque. Escreveu de Judá e para fortalecer o povo de Judá, a fé das pessoas de Judá. Versículo-chave diz que Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma nele não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Desta forma, a palavra-chave dentro do livro é fé. Sobre esse assunto está sendo tratado. O livro de Abacuque nos oferece um retrato de um povo orgulhoso, mas que naquele momento estava sendo humilhado. No meio destes povos que estavam sendo humilhados, Deus mostra que também havia justos que vivem pela fé em Deus. Isso nos lembra que, enquanto Deus parece mesmo estar calado, ausente na nossa realidade, ainda assim ele sempre tem um plano para lidar com o mal e executar a sua justiça. O exemplo do profeta Abacuque encoraja os crentes a esperar no Senhor, aguardando que ele realmente interfira, que ele haja em todas as coisas para o nosso bem, como ele sempre faz.
Um esboço do livro. Temos várias perguntas e respostas de Deus. A primeira pergunta do profeta, no capítulo 1, versículo 2 a 4, por que o Senhor não toma providências a respeito do pecado? E Deus responde, a providência está sendo tomada. A disciplina chegará com os babilônios. Depois ele pergunta, por que usar os babilônios? Por que usar um povo ímpio? Deus responde no capítulo 2, porque ele é soberano para disciplinar as nações e usar as nações para disciplinar o seu povo. Mas depois ele disciplina as nações também. E por fim, a oração de Abacuque no capítulo 3, Abacuque resumidamente diz aqui que confiarei no Senhor em qualquer tempo, em qualquer situação. Numa única sentença, poderíamos dizer que o livro de Abacuque é um livro que mostra um profeta que está abrindo seu coração, conversando com Deus a respeito do julgamento do seu povo, do povo de Judá, e declara sua plena confiança que ele tem nos atos do Senhor. Mas o livro também mostra a dor que está na alma do profeta. A característica marcante desse profeta é o formato do seu livro. Ele está aqui durante todo o livro fazendo perguntas a Deus e recebendo respostas depois. E depois que ele recebe essas respostas, ele adora o Senhor. Mesmo nem sempre tendo todas as respostas como ele gostaria. Nem sempre o Senhor revelando todos os seus planos. Mas ele sempre se mostra aos olhos do profeta digno de confiança. Nós vemos no livro também o problema do mal. O profeta está perguntando ao Senhor por que o Senhor não combate o mal. E Deus responde, capítulo 1, versículos 5 até o 11, o mal de Judá seria sim aniquilado. E ele viria através de um mal ainda maior, que eram os caldeus que Deus estava suscitando do império da Babilônia, que viria para dominar, subjugar Judá, e isso aconteceu em 598 a.C. E através desse processo, Deus estava disciplinando e aperfeiçoando o seu povo. Ele pergunta também ao Senhor, no capítulo 1, versículo 13, por que o Senhor tolera o mal? E Deus responde para ele, Deus governa de forma absoluta, independente da existência do mal. Nada impede o Senhor de estabelecer os seus desígnios e de manifestar a sua glória sobre toda a terra. Nem mesmo o mal. O mal muitas vezes é usado inclusive como um objeto nas mãos do Senhor para trazer o bem, se assim o desejar. A condenação do mal. No capítulo 2, aí nós vemos em várias sessões, o Senhor vai condenar o mal da Babilônia, trazendo ais contra a Babilônia. A Babilônia vai ser usada como um instrumento para punir o pecado do seu povo. Mas o Senhor também vai punir a Babilônia. Capítulo 2, versículos 6 a 8, fala da exploração dos babilônios. Depois no versículo 9 a 11 fala sobre a desonestidade desse povo. Versículo 12 a 14 fala sobre o egoísmo. 15 a 17 fala sobre o orgulho. Depois ele fala sobre a idolatria. Então Deus não está alheio, sem perceber que esse instrumento que ele está usando também merece uma disciplina, que também merece um castigo. Nós vemos no livro também a oração de Abacuque. A reação do profeta a essas respostas que Deus lhe deu foi de assumir diante do Senhor um lugar. Eu vou entender que eu tenho o meu lugar, ele não é tão relevante, eu sou o singelo lugar como criatura num plano maior estabelecido por Deus. Assim Abacuque se submete ao tempo que Deus escolheu para julgar, para libertar o seu povo. Porque ele se lembra que Deus é merecedor de toda confiança, que em outros momentos da história, em outros feitos que Deus já realizou na história, o Senhor sempre foi fiel. Então ele decidiu esperar pelo Senhor e não querer precipitar as coisas da sua maneira. As doutrinas que aparecem dentro do livro, a fé do profeta, fez com que ele questionasse em algum momento a maneira como Deus agisse. Porque, segundo a sua perspectiva, ele tinha a impressão de que o que vinha acontecendo parece que não combinava com o caráter santo de Deus. Abacuque crê no caráter santo de Deus, crê que Deus é santo. Ele de fato exalta a santidade de Deus.
e aceita que por conta da santidade haveria mesmo uma disciplina contra o mal e que o mal nada afetaria os planos de Deus. Mas ainda assim ele tinha dificuldade de entender aquele momento que ele estava passando. Deus é justo, Deus é santo, Deus usa o seu poder como ele quer para julgar, mas eu não consigo entender, dizia o profeta. Por que o mal continua se alastrando? Por que pessoas más continuam fazendo a vontade dele e os bons estão sofrendo? Ele não entendia, mas ele se submeteu à vontade soberana e absoluta do Senhor, sabendo que tudo que o Senhor faz é perfeito. Abacuque e o Novo Testamento. 2 temas nós vemos dentro do livro de Abacuque que aparecem de uma forma muito relevante nos livros, nos escritos do Novo Testamento. Um deles, que tem muito a ver com a nossa fé, o justo viverá pela fé. Ele diz, olha, o mal está se alastrando, as pessoas são más, mas no meio do mal existem os justos, e os justos viverão pela fé. Essa é a base da nossa fé em Cristo Jesus, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Ele fez por nós. O justo viverá pela fé. E ele também fala de como Deus é glorificado através dos seus atos de justiça, usando a história. Deus não apenas usa poderes sobrenaturais dos céus, mas ele age de maneira soberana através da história, através dos reis, dos reinos, dos governos, de todas as mudanças políticas, para fazer com que a sua vontade se estabeleça na terra. Ele fala isso no Antigo Testamento e isso vai aparecer de uma forma muito capilar dentro do Novo Testamento. E para terminarmos o livro, Abacuque encontrou refúgio no Senhor ao descrever o inimigo e recebeu de Deus a segurança de que Deus está no controle de cada situação. Viver pela fé é viver, seguir em frente com Deus, mesmo que a gente não entenda os seus desígnios, mesmo que a gente não entenda o momento, mesmo que a gente não entenda a situação pela qual a gente passa, mas é viver na certeza de que nele nós temos paz e segurança, porque tudo está sob controle das suas mãos. Esse é o ensinamento básico do livro de Abacuque, mas tem muito mais coisa que a gente pode aprender ao estudarmos, ao nos inteirarmos das palavras que ali foram escritas, para trazer riqueza à nossa vida e confiança de que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor tem controle absoluto de todas as circunstâncias e Ele sempre age para nosso bem, mesmo quando as coisas não estão bem ao nosso redor. Mas nada foge do controle de Deus e tudo é instrumento do Senhor para o aperfeiçoamento daqueles a quem Ele ama. Que o Senhor possa te abençoar no estudo deste livro.